essa mensagem de Noé, nós construiremos uma arca e nós flutuaremos no Nilo. Aquilo não funcionaria. E nem tampouco a mensagem de Jesus funcionaria em Moisés. E nem tampouco a mensagem de Wesley funcionaria em Lutero, ou a mensagem de Lutero e vice-versa. E hoje, a nossa última grande reforma foi a pentecostal. E hoje, nós estamos a sair fora disso. E a mensagem pentecostal não se misturará com isto, porque este é um outro dia. Isto é tudo a palavra de Deus, mas isto está a se edificar, assim como os pés, os braços, e a crescer, isto está a formar uma noiva para o arrebatamento, entendem? Não desloquem aquelas pessoas de lá. Elas viveram para a mensagem delas. Todas elas sairão, aquelas que estiverem na noiva. Tal como a vida que cresce numa espiga de trigo. Ela deixa o trigo, a casca, mas o próprio trigo se forma assim como o grão de trigo que caiu na terra. Aqui não faz muito tempo eu estava a ler um livro que um alemão escreveu e numa crítica, ele disse, de todos os fanáticos do mundo, William Branham excede a todos eles. Ele disse, saibam que ele não é nada a não ser ele é um mágico. Ele faz essas coisas, estão a ver o homem sem saber. E então o homem era um crítico, ele nem mesmo cria em Deus. Ele disse, um Deus que ficará sentado na era das trevas, que cruzaria suas mãos por cima do seu estômago e rir-se de um bando de cristãos sendo mais, e eram supostamente ser seus discípulos, mas com criancinhas e etc, a deixar que os leões lhes devorassem e nem sequer mover uma mão. Estão a ver onde a mente é carnal, onde a formação acadêmica e tudo, mas não conseguem captar a visão? Aquele grão de trigo teve que cair no solo, tal como Jesus teve que cair a fim de ressuscitar, assim também a igreja de Pentecostes teve de cair. Ela teve de entrar na terra, aquela era das trevas. Qualquer grão que vai para o solo tem de passar naquele período escuro a fim de germinar. Mas aquilo começou a brotar com Martim Lutero, aqui avançou com Wesley, aquilo avançou até os pentecostais, agora está a chegar a fim de surgir como um grão. E agora os sistemas denominacionais que eles deixaram para trás são espigas, isso é tudo. Aquilo será queimado, o sistema denominacional. Mas o verdadeiro grão de trigo que saiu de cada uma daquelas reformas será arrebatado dentro da noiva. Tudo isto formará a noiva. Agora nós vemos que lá na Inglaterra, eles ilustraram a crucificação. Não faz muito tempo, um grupo daquelas pessoas, aqueles longos, miúdos com aqueles cabelos compridos e etc., a berrarem, chamarem Jesus de papá pequeno e todos aqueles disparates. Aquela coragem. Agora vocês dizem, aquilo é em Londres, na Inglaterra. Observam o que estava no jornal na semana passada aqui na América. Um certo grande doutor em divindade de uma escola refinada disse que a crucificação foi uma falsificação. Ele disse que o próprio Jesus apenas tentou-se fazer aquele papel, sendo que ele bebeu aquela mandrágora. E nós vemos isso em Gênesis, onde isto está mencionado. Isso é uma erva igual a liamba, ou algo assim. Isso se encontra lá nos Orientes, e se vocês a beberem, ela vos fará dormir, talvez, e vocês ficarão como se vocês estivessem mortos em colapso e tudo mais, durante 2 ou 3 dias de uma vez. Ele disse, quando eles o deram vinagre e fel, foi bem provável que aquilo era mandrágora. E quando eles o fizeram, eles o deram aquilo e ele teve um colapso como se ele estivesse morto, e eles o puseram dentro de um sepulcro e o deitaram lá depois de 2 ou 3 dias. Certamente ao voltar daí ele foi reanimado e tudo estava bem. Ele disse, ele foi para a Índia e morreu algures com uma morte normal. Ele estava a tentar falsificar uma religião. Em primeiro lugar, esse tal crítico. O que é que se passa com as pessoas? Estão a ver? Trata-se apenas deste dia que nós estamos a viver. Zombadores, estão a ver? O dia a fim de cumprir a profecia. Deus atribuiu a sua palavra a cada era. E cada uma dessas eras tem de manifestar isso. E Ele também preordenou homens para essa tal era, para cumprir essa palavra. Toda vez que Ele atribuiu a sua palavra, Ele designou um homem para ela. Quando Ele determinou o tempo de Moisés, Ele designou Moisés para ela. Quando Ele determinou o tempo para o Filho de Deus nascer, Ele o designou para isto. Cada era, Ele determinou o seu homem, preordenado, tal como a Bíblia disse, nada. Se Deus é infinito, omnipotente,
todo-poderoso, omnipresente, omnisciente. Então saibam que Ele soube todas as coisas desde o princípio. Portanto, Ele soube. Não há nada fora de ordem. Somos nós apenas que pensamos que isso está. Tudo está a prosseguir. Consultem a sua palavra e olhem o que Ele está a fazer. Daí nós teremos o entendimento. Agora apenas pensem. Em primeiro lugar, se aquele ministro refletisse quando eles deram aquele vinagre e fel na boca dele, ele cuspiu aquilo. Em primeiro lugar, ele não tomou aquilo. Entendem? Trata-se apenas de zombadores que estão a surgir. Uma outra coisa. Como é que este Jesus de Nazaré, como é que sua vida se enquadrou com todas as profecias do Antigo Testamento? Como é que isto aconteceria? Isto não aconteceria sem que isto fosse determinado por Deus. Sua vida se enquadrou em todas as profecias do Antigo Testamento. Uma outra coisa, se aqueles discípulos o falsificaram assim, então por que cada um deles morreu em martírio? E até mesmo o apóstolo Pedro disse, viram a minha cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como ele, em como eles agarraram o André e o viraram na lateral, na cruz. Eles, cada um, selaram o testemunho deles com o próprio sangue deles. Eles creram nele e eles o amaram e eles deram suas vidas por eles. Se ele fosse um falsificador de cenas, então como é que eles fariam aquilo, entendem? A aplicação espiritual, as pessoas não entendem isso. Houve aqui um grande homem aqui, não faz muito tempo, um certo rabino notável que escreveu que Moisés, ao atravessar o Mar Vermelho, ele disse, aquilo não era realmente água, as águas nunca se dividiram. Ele disse, o que aconteceu foi que no outro lado do Mar Morto havia um monte de juncos, ele passou em direção dos juncos de água. Nos juncos de água. Não houve água lá, apenas um monte de juncos, um oceano de juncos que eles atravessaram. E muitos clérigos creem nisso. Eles aceitam isto. Aqui não faz muito tempo, quando aquele primeiro astronauta subiu, ele voltou e ele não viu nada de Deus. Aquilo até mesmo provocou que ministros retrogradassem. Eles pensaram que Deus vivia exatamente lá em cima, algures, a 225 quilômetros de altura. Saibam que pena. A escolaridade e a sabedoria deste mundo transformaram a igreja num monte de ervas daninhas. A escolaridade dela e o sistema educacional, a ciência e a civilização são do diabo. Isto é a civilização do diabo. A Bíblia diz que sim. E a nossa civilização que está a vir não terá nada a ver com esta civilização do jeito nenhum. Não terá nada disto do jeito nenhum. Haverá uma civilização diferente desta civilização e deste mundo científico que nós temos. Quanto mais ciência, cientistas nós tivermos, mas nós entraremos em coisas mortais, em armadilhas para matar e tudo mais. Naquela nova civilização não haverá morte, nem doença, tristeza e nem dor, entendem? Não haverá nada disso lá. Portanto, esta civilização deve ser destruída porque isso é do diabo. Nós vemos que em Gênesis 4, que o povo de Caim começou a civilização, a construir prédios e cidades e etc. E os instrumentos de música e se desenvolverem na ciência. E as pessoas se afastaram mais de Deus, apesar de serem religiosas. Mas quando o povo de Sete surgiu, eles começaram a prosseguir e a invocar o nome do Senhor. Vocês falem a respeito de algo astuto. Eu não estou aqui para ferir os sentimentos de alguém. Eu direi algo a respeito de uma igreja. E se vocês estiverem aqui e pertencerem a esta tal igreja, então eu não estou a dizer isto para vos ferir, porque há exatamente tanta boa gente lá, tal como em outras igrejas. Mas eu estava a ler em Shreveport na semana passada que a Igreja Católica fez uma afirmação e nós vemos onde todos eles estão a se reunir agora no grande concílio ecumênico e etc. Apenas a cumprir exatamente o que a Bíblia disse que eles fariam com exatidão. Agora, nós vemos que eles disseram, saibam que a Bíblia, alguns protestantes querem se manter com essa Bíblia. Saibam que eles disseram, a Bíblia não é nada, não ser um livro, uma história da igreja. E eles não a tiveram em literatura, até por volta de 250 anos atrás. Isto sempre foi a igreja, eles disseram, foi a igreja e não a Bíblia. E a Bíblia é apenas uma história que a igreja inventou. Que mentira astuta é essa? Saibam que nós tivemos a Bíblia durante 3.000 anos. O Antigo Testamento foi escrito na Escritura durante centenas e centenas de anos, antes da vinda de Cristo. Isto é apenas algo astuto do diabo. E nós vemos que neste dia
quando esta grande zombaria e escárnio da Bíblia e estão a tentar lançá-la fora. Deus tem de julgar a igreja através de alguma coisa. Ele não pode ser apenas, eles não podem ir para esta rua e me prenderem e dizer que eu estou a percorrer 45 km por hora numa zona de 30 km, a não ser que haja algo lá para me dizer que apenas me é permitido percorrer 30 km. Isto tem de estar lá. E Deus vai julgar a igreja, Ele julgará as pessoas um dia. Nós sabemos disso. Há um julgamento que está a se aproximar. Portanto, se Ele julgar pela igreja católica, então qual igreja católica? Se Ele julgar pela metodista, então a batista está perdida. Se Ele julgar pelos unitários, então os dualistas estão perdidos. Estão a ver? Como é que Ele julgará? Ele disse que Ele julgaria por Cristo. E Cristo é a palavra. Portanto, isto é a palavra de Deus, na qual Deus julgará. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou no nosso meio, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Entendem? Portanto, Ele julgará através de sua palavra. E agora nós vemos que neste dia, quando eles tentam lançar a Bíblia fora, aceitem a igreja, a Bíblia. Eles não a querem, a igreja. Portanto, eles apenas podem formar qualquer tipo de credo ou qualquer outra coisa e caminhar através daquilo. Bem, tal como eu preguei na outra noite em Shreveport, na comunhão, quando eles mataram aquele cordeiro sacrificial, lá não devia ter nenhum fermento no meio deles durante os 7 dias inteiros. Nenhum fermento, nenhum pão com fermento. Tudo tinha de ser asmo. Aquilo representou as 7 eras da igreja que nós temos no livro aqui. E não havia lá fermento. O quê? Trata-se de algo misturado com isto. E nós misturamos credo e denominação e tudo mais com a palavra, e apesar disso nós tentamos chamar isso a palavra. Não haverá nenhum fermento durante todos os 7 dias. E até mesmo o que é comido hoje, não tentem guardar isso para amanhã. Queimem-no com fogo antes que amanheça. Porque haverá uma nova mensagem que surgirá. E uma coisa nova, entendem? Tentam preservar isso, mas essa foi a atitude da igreja. Um reavivamento surge, de repente, dentro de aproximadamente 3 anos, eles começam uma organização nisso. Uma denominação começa e a organização. Mas será que vocês repararam? Este já se pregou durante 20 anos até agora. E não há organização. E nunca haverá. Esse é o fim. O trigo voltou ao grão novamente. O trigo voltou ao seu grão. A casca se retirou dele. E o trigo tem de permanecer na presença do filho para ser amadurecido. Será que isso não é algo estranho que não faz muito tempo na costa leste? A respeito do grande escurecimento? Eles não conseguiram entender aquilo. O Texas se escureceu na semana passada. Eles não conseguiram entender isto. Será que vocês não entendem que isto é um sinal? Será que vocês não sabem que as nações estão a se deslocar? Israel está na sua terra natal. E estes sinais indicam que nós estamos no fim. Isto está a se escurecer ao mesmo tempo. Será que vocês não sabem que isso é um sinal que o profeta anunciou? Sim. Haverá luz no tempo de entardecer? Que surgirá uma luz do tempo de entardecer? Quando os escurecimentos e tudo mais estiver a acontecer da maneira que as mesmas estão a acontecer agora, olhem só como aquilo se escureceu. O Papa veio recentemente aqui. Lembre-se, lá no tabernáculo, quando aquelas... Vocês têm as fitas, eu espero que todos as recebam. Em como o Senhor mostrou lá naquele dia, no tabernáculo, exatamente onde aquelas eras da igreja estariam e como elas estariam. Eu as desenhei no quadro lá, aquelas eras da igreja que aparecem aqui desenhadas no livro. E em como aquele Espírito Santo desceu numa grande coluna de fogo e foi diretamente lá naquela parede e as desenhou ele próprio, enquanto 300 e 400 pessoas estavam presentes a olharem naquilo. E logo quando o Papa veio cá, a lua de qualquer forma se escureceu e eles tiraram as fotografias daquilo da mesma maneira que aquilo foi desenhado lá na plataforma. Agora ele fez a viagem dele aqui no dia 13, ele caminhou 13 passos, ele serviu a comunhão a 13, um país que é número 13, e os escurecimentos vinham de toda parte. Será que vocês não estão a ver onde nós estamos? Nós estamos no tempo do fim. Zombadores surgirão nos últimos dias, dizendo não há diferença no tempo em relação ao que era quando nossos pais morreram. Mas quando vocês começarem a ver estas coisas acontecer, então levantem a vossa cabeça.
Prepare-se. Algo poderia acontecer a qualquer hora. Cristo vem para a sua igreja. Agora, eles não creem nisto porque isso é eles não compreendem que eles são aqueles que estão a cumprir as Escrituras. As pessoas realmente não compreendem que ao fazer estas coisas e ao dizer estas coisas, elas estão a cumprir as Escrituras. Quão limitado Caifás, o sumo sacerdote e todos aqueles sacerdotes naquele dia que zombaram e se divertiram dele, sabiam que o mesmo Deus que eles estavam a cantar, meu Deus, por que me abandonaste? Salmos 22. Eles me transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Eles estavam a cantar isso dentro do templo. E eles estavam a morrer lá na cruz. Eles não sabiam que eles estavam a fazer isto. Jesus até mesmo orou: Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que eles estão a fazer. Porque eles, na realidade, foram preditos nas Escrituras que eles estariam cegos. Será que vocês sabiam que a igreja protestante e a igreja católica foram preditas nos últimos dias que elas estariam cegas? A mesma coisa nas Escrituras, tendo Cristo fora a tentar entrar? Porque tu dizes: eu sou rica e não preciso de nada. Tu não sabes que tu és miserável e pobre e desgraçada, nua e cega. E não sabes disso. Apocalipse 3. Aí está, de regresso à cegueira, a pisar as coisas de Deus, como se isso não significasse nada para eles, a zombarem e se a divertirem a respeito disto. Foi isso que a Bíblia disse. Mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. Isto é revelado a ela. A revelação, a verdadeira noiva de Cristo estará a esperar por essa revelação do arrebatamento. Agora, isto é uma revelação, porque a revelação é fé. Vocês não podem ter uma revelação sem ela ser fé. A fé é uma revelação porque ela é algo que vos é revelado. A fé é uma revelação. A fé é algo que vos é revelado, assim como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe foi revelado, como se não fosse assim. Agora, a fé trata-se disso, ela é a revelação de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação. O corpo inteiro. Aqui, há algumas semanas atrás, eu estava a conversar com um bom ministro batista. Ele veio discutir comigo. Ele disse: eu gosto de ti como homem, mas ele disse: tu estás tão embrulhado. Eu disse: então, eu te rogo que tu me ajudes a ficar endireitado. Ele disse, com as Escrituras, ele disse: nós nunca seremos capazes, irmão Branham, de agrupar as coisas juntas, até que nós colocamos cada palavra por cima da palavra, sobre a palavra, exatamente conforme os gregos e etc. E eu disse: oh Senhor, tu sabes melhor do que isso. Eu disse: até mesmo no concílio de Niceia, lá no passado tão distante quanto aquilo, 300 anos depois da morte de Cristo, eles ainda estavam a debater qual erudito grego estava certo. Tu podes saber, isto é uma revelação, a coisa inteira. Será que... Ele disse: eu não posso aceitar a revelação. Eu disse: então como é que tu podes aceitar Cristo? Ele disse: bem, a Bíblia disse: aquele que crê está em Jesus Cristo tem a vida eterna. Eu disse: isso é verdade. Ela também diz que ninguém pode chamar Jesus de Cristo a não ser pela revelação do Espírito Santo que te revelou isto. Entendem? Aí está, diretamente de volta diretamente para a revelação. Isto tem de ser revelado dentro da Bíblia. Caim e Abel não tinham uma Bíblia para ler, mas isso foi revelado a Abel pela fé, a qual é uma revelação. Abel ofereceu a Deus um melhor sacrifício do que o de Caim, o que Deus testificou que ele era justo. Quando Jesus foi perguntado aqui em Mateus 16, 17 e 18, nós não temos tempo de ler isto, mas se vocês quiserem escrever, ele disse: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Um deles disse que tu és Moisés, Elias e etc. Ele disse: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele disse: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isto. Meu Pai, que está no céu, te revelou isto sobre esta rocha. A revelação espiritual de quem Deus é, de quem Jesus é. E Ele é a revelação de Deus, Deus feito em carne e revelado ao mundo.
Ele esteve no mundo, Deus esteve dentro de Cristo a reconciliar o mundo com Ele mesmo, a revelar o que Deus era dentro de um corpo de carne. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Ele disse, a carne e o sangue nunca te revelaram isto, mas meu Pai que está no céu te revelou isto sobre esta rocha. Eu edificarei a minha igreja, a revelação da palavra na estação dela. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. O mesmo está selado para os incrédulos. Ali a Bíblia diz no capítulo 22, quem tirar uma palavra disto ou acrescentar uma palavra nisto, eu tirarei a parte dele no livro da vida. Nós percebemos então que tudo isso foi inteiramente dado aos crentes. E isto abre o livro de Apocalipse e revela quem é o autor deste livro inteiro. Isso mostra que ele deve ser considerado como o Alfa e o Ômega, de Gênesis até Apocalipse. Jesus Cristo, exatamente o mesmo de um lado ao outro. E revela seu mistério completo de si próprio e seus planos para as suas eras da igreja que viriam, e isto foi selado lá dentro por 7 selos. Agora, o livro foi escrito, mas então, lembre-se, isto foi selado com 7 selos, e estes 7 selos não seriam abertos, Apocalipse 10, até a proclamação do último anjo terrestre na terra. Apocalipse 10, 7, entendem? E nos dias da proclamação da mensagem do último anjo, o 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus nesta era. Isto é, e esta é a era em que nós estamos a viver. Todos nós sabemos que nós estamos a viver na era de Laodiceia. Nunca haverá uma outra era vindoura, não pode haver. Portanto, nós estamos a viver na era de Laodiceia, e estes 7 selos que seguraram este livro, que são um mistério para com as pessoas, seriam abertos neste dia. Foi isso que ele prometeu. Agora, isto não será nada fora da palavra, porque vocês não podem acrescentar a palavra ou tirar da palavra. Isto tem de permanecer sempre a palavra, mas a revelação é para revelar a verdade disto, o que ela é, a fim de levar isto a se ajustar com o resto das Escrituras, e depois Deus vindica isso em ser a verdade. Entendem? Deus não necessita de nenhum intérprete. Ele é o seu próprio intérprete. Ele faz sua própria interpretação ao cumprir as coisas que ele disse que aconteceriam. Tal como no princípio ele disse que haja luz. E houve luz. Aquilo não necessitou de nenhuma interpretação. Aquilo foi vindicado. Agora ele prometeu certas coisas neste último dia, nas Escrituras. Saibam que isto estava lá. Foi assim que Jesus foi o Filho de Deus. Ele prometeu enviá-lo. Quando ele esteve seus dias aqui na terra e as pessoas não conseguiram crer nele, ele disse, examine as Escrituras, porque nelas vocês pensam ter a vida eterna e são elas que de mim testificam. Se eu não faço as obras de meu Pai, então não creiam em mim. Mas se vocês não podem crer em mim, então creiam nas obras que eu faço, porque elas testificam quem eu sou. Bem, então, na era de Wesley, as obras que ele fez testificaram quem ele era. Na era de Lutero, na Reforma, saibam que certamente aquilo testificou quem ele era. Nos dias dos pentecostais, a restauração dos dons, o falar em línguas e a expulsão dos demônios e os dons, saibam que aquilo testificou. Não houve piada a respeito daquilo. E as pessoas disseram, quando aquilo aconteceu, eu li os livros a respeito da história dos pentecostais. Eles disseram, isso não pode durar muito tempo. Isto desaparecerá. Isto ainda está a arder. Por quê? É porque vocês nunca conseguirão apagar isso. Deus disse que isto estaria lá. Isto é aquela porção da palavra. E vocês jamais conseguiriam apagá-la. E então, quando a noiva estiver a ser chamada para sair, como é que vocês apagarão isto? Isto é a revelação da manifestação da palavra tornada verdade. E nós estamos a viver no tal dia. Louvado seja Deus. A revelação do mistério de si mesmo. Agora, o arrebatamento é unicamente, este arrebatamento no qual nós estamos a abordar, é unicamente para a noiva.
Recordem, a Bíblia disse, e os outros mortos não reviveram durante 1000 anos. Este grande arrebatamento, se não houver um arrebatamento, amigos, então onde é que nós estamos? O que é que nós faremos? Em que era estamos nós a viver? Que promessa temos nós? Haverá um arrebatamento. A Bíblia diz que haverá, e o mesmo será unicamente para a eleita, a senhora eleita, a noiva, neste dia que é tirada para fora, a igreja. A própria palavra significa chamada a sair. Assim como Moisés chamou uma nação de uma nação, o Espírito Santo está a chamar uma noiva fora de uma igreja fora de uma igreja. Membros de toda a denominação a formar uma noiva. A árvore noiva, isto está na fita. A árvore noiva, a noiva está a sair, a ser chamada, e essa é aquela que a árvore noiva é, aliás, a noiva é aquela que estará no arrebatamento, unicamente ela. Nada mais, mas a noiva, os eleitos, aqueles que foram conhecidos antes por Deus, desde o princípio, os genes espirituais do Pai. Permita-me parar aqui só um instante. Eu estou a continuar a ficar nervoso por pensar que eu vos atardarei, que eu vos manterei muito tempo. Mas reparem, olhem, cada um de vocês, será que vocês sabiam que anos antes que vocês nascessem, vocês estavam dentro dos vossos pais em forma de um gene? Isso é verdade, um germe, uma semente, estava dentro do teu pai. Isto provém do sexo masculino, não do feminino, entendem? O feminino fornece o ovário, um campo de cultivo, mas o germe provém do... Agora, digamos, dentro do meu pai, ou o meu filho sentado aqui, quando eu tinha 16 anos de idade, o meu filho estava dentro de mim. Eu não lhe conhecia, mas ele estava ali. Agora, através de um campo de cultivo, através do santo matrimônio, ele se tornou conforme a minha imagem. Eu lhe conheço, eu posso ter comunhão com ele. E ele veio exatamente no tempo quando aquela foi a estação exata. Agora, tu também estavas assim, caso tu tiveres a vida eterna, tu estavas dentro de Deus antes mesmo que houvesse um mundo. Tu és uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus. Ele sabia da era exata que tu nascerias. Ele te predestinou para essa tal era a fim de ocupares esse tal lugar que ninguém mais ocuparia. Não importa quantas imitações e etc. tu tens de estar ali, porque ele sabia que tu estarias ali agora. Tu te tornaste manifesto. Agora tu podes ter comunhão com ele. E é isso que ele quer. Ele anseia em ter comunhão, de ser adorado. Mas se a tua vida não foi desde sempre um atributo em Deus, então tu és apenas uma imitação do cristianismo. Entendes? Haverá milhões e bilhões deles. Eles apenas serão imitadores do cristianismo. Recentemente eu fiz um comentário. Eu estava a observar o irmão Dimo Shakarian, lá quando eles faziam a hibridação do gado. Estava a observar os tubos de ensaio, etc., sendo coletados pelos doutores, e estava a observar aquelas coisas. Na ejaculação normal do macho, há aproximadamente 1 milhão de germes que saem do macho ao mesmo tempo. E aproximadamente 1 milhão de óvulos saem da fêmea ao mesmo tempo. Mas será que vocês sabiam que em todos aqueles pequenos germes que se movem continuamente, em 1 milhão deles, somente há um deles ordenado à vida? E que existe apenas um óvulo fértil? E aquele pequeno germe que se arrasta passa por cima de cada um daqueles outros pequenos germes, bem por cima de cada pequeno germe que se parece exatamente como ele, e passa por cima daqueles e chega até lá e encontra aquele óvulo fértil e entra nele, e depois todos os demais morrem? Saibam que fala-se a respeito do nascimento virginal. Oh, isso nem tão pouco é misterioso do que um nascimento físico, nem como aquilo é preordenado, predestinado por Deus. Agora, no princípio, lá no passado, muitos anos atrás,
Antes que em um tempo começasse a existir, vocês, se tu és um cristão nascido de novo esta noite, então tu estavas dentro de Deus desde sempre, o teu Pai. É por isso que, quando tu nasces nesta vida aqui, e tu professas o cristianismo, bem, tudo está a dar errado, tu te perguntaste por que isto estava, e tudo isto, tu te perguntavas a respeito disto, mas um dia algo te tocou. O que foi aquilo? Aquela vida que estava ali embaixo desde o princípio. Isso é isto, tal como a minha pequena história a respeito da águia, ao se encontrar a mãe dela, ao se encontrar com a águia. Vocês já me ouviram pregar a respeito disso? Em como aquela águiazinha foi colocada debaixo de uma galinha. Mas ela, os hábitos dela, ao tentar alimentar aqueles frangos, a águiazinha não conseguia digerir aquilo porque ela não era um frango para começar. Apesar disso, ela estava na cerca com os frangos e ela seguia a galinha, mas ela poderia cavar com as unhas dentro do curral e etc. E a águiazinha não conseguia suportar aquilo, mas toda vez que ela cacarejava e tudo mais, todos os franguinhos vinham. Portanto, ela também vinha, mas um dia sua mãe sabia que ela tinha posto 2 ovos. Não um. Havia um outro algures. Ela foi procurá-lo. Ela estava a voar nos arredores e a circular. Finalmente ela veio por cima da capoeira. E ela encontrou a filhotinha dela. E ela gritou a ela. Aquela era uma voz que ela compreendeu que aquela era coisa que se enquadrava. Aquilo era o que ela estava à procura, entendem? E ela compreendeu então que ela não era um frango, ela era uma águia. E é dessa maneira para todo cristão nascido de novo. Quando vocês veem, eu não me importo a quantas denominações vocês já se uniram, quantos nomes vocês puseram o vosso nome nos livros, etc. Quando essa palavra genuína de Deus é vindicada e demonstrada em ser verdade diante de ti, assim, daí tu percebes que tu és uma águia na mesma hora, porque todo aquele cacarejo da galinha que te unes nisto e que te unes naquilo e que caminhas nesta direção e naquela direção, aquilo é disparate, aquilo é um genuíno acréscimo na palavra, para a palavra. Quando um germe entra no útero da fêmea, aquilo não toma, vocês não se tornam um germe humano do vosso pai, e depois a seguir vocês se tornam um germe de um cão, e depois de um gato, e depois de um frango. Aquilo foi no seu todo um germe humano, e o corpo de Jesus Cristo, a noiva, será a parte do corpo dele, o qual será, ele foi a palavra, e a noiva deve ser a palavra. Palavra acrescentada, palavra acrescentada, palavra. A justificação de Lutero, a santificação de Wesley, o batismo pentecostal do Espírito Santo, a restauração dos dons e todo o resto acompanham isto. Entendem? Isto tem de ser palavra por cima da palavra. Germe por cima de germe. Vida por cima de vida, a fim de apresentar a estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora, lembra-te que tu eras um atributo. E agora a questão é, depois que nós descobrirmos estas coisas, de que Cristo está a voltar para a sua noiva, agora como é que nós entramos dentro dessa tal noiva? Esta é a pergunta. Muitos dizem, una-te à nossa congregação. Um deles quer um determinado tipo de batismo. Um quer fazer isto ou aquilo. Um disse, tu tens de falar em línguas, caso não, então tu não o recebeste. O outro disse, tu não tens de falar em línguas. Este diz, tu tens de dançar no espírito. Este diz, tu tens de gritar. Este tenha uma sensação. Tudo isso está bem. E depois, apesar disso, tudo isso está errado. Como é que um homem que é, ou uma mulher, ou um filho de Deus, que nasceu do Espírito de Deus, poderia negar a palavra de Deus? Quando o próprio Deus a interpreta, diz, é isso. Eu prometi isto, aqui está. A manifestá-la simplesmente tão claro quanto ela seja, saibam que eles estão destinados a ver isto, entendem? Como é que Cristo negaria a sua própria palavra? E se Cristo está em ti, então ele não pode negar a própria palavra dele. Então, como é que nós entramos dentro deste corpo? 1 Coríntios 12, por um Espírito, nós fomos todos batizados dentro deste corpo. Por um batismo do Espírito Santo. Isto é, se vocês quiserem anotar isto, isso está em 1 Coríntios 12, 13. E por um Espírito, todos nós fomos batizados. E o Espírito é a vida de Cristo. Será que isso é verdade? A vida de Cristo e a vida de qualquer semente, sendo que ele foi a palavra semente que traz a semente à vida.
Vocês percebem isso? Se essa vida está dentro da semente e este batismo do Espírito Santo vem sobre ela, então ela está destinada a produzir essa vida semente. Tal como eu vos disse aqui em Phoenix, não faz muito tempo, eu estava conversando com o irmão John Charit. Eu estava lá e ele me mostrou uma árvore cítrica. Ele cultivava muitas frutas cítricas. E ele me mostrou uma árvore, ela tinha 8 ou 9 diferentes tipos de frutas nela. E eu disse, irmão Charit, que tipo de árvore é esta? Ele disse, isso é uma laranjeira. Eu disse, por que que ela tem limão, tangerina, tângera e toranja? Ele disse, elas são todas frutas cítricas, elas estão enxertadas. Oh, eu disse, eu entendo. Agora, no próximo ano, todas elas produzirão laranja, porque, ou não, cada árvore produzirá a sua própria, cada ramo produzirá a sua própria fruta. Muitos de vocês, cultivadores de frutas, sabem disso. Aqui neste vale de árvores cítricas, isso produzirá a sua própria espécie. Introduz um ramo de limão numa laranjeira, ele produzirá limões, porque isso é a natureza de uma fruta cítrica. Apesar disso, ele não produzirá a fruta original. E é isso que nós fizemos, nós enxertamos, nós introduzimos credos e etc. E nós enxertamos cada um aqui. Como é que os metodistas podem produzir algo a não ser um filho metodista? Como é que qualquer denominação pode produzir algo a não ser um filho denominacional? Mas se essa árvore for brotar um ramo original, então aquilo produzirá laranjas. E depois, se Deus alguma vez fizer algo dentro da igreja, então aquilo será original, de volta com a palavra novamente. Exatamente, aquilo tem de ser, porque a vida está dentro da árvore e ela produz sua própria espécie. Agora, quando nós vemos, agora lá está aquela grande igreja que se moveu ao longo das eras a produzir os frutos dela. E à medida que os ramos param de produzir, eles os cortam. Bem, em São João 15, nunca se cortou a videira, ele tirou os ramos e cortou-os porque eles não estavam a produzir nenhum fruto. E Jesus quer fruto para si próprio. Sua esposa deve produzir o tipo de filhos que ele é. Então, se isso não produz filhos da noiva, filhos da palavra, então aquele é o filho denominacional. Então, o primeiro amor dela pelo mundo e pela denominação, ele voltou nele. E ela não consegue produzir um verdadeiro e genuíno cristão nascido de novo, porque não há nada ali para produzi-lo. Tal como se vocês pegarem num ramo de limoeiro e que vocês o enfiassem lá, aquilo produzirá limão. Mas aquilo não pode produzir laranjas, porque isso não estava lá no princípio. Mas se aquilo foi ordenado no princípio pela presença de Deus, predestinado e nascido, então aquilo tem que produzir laranja, aquilo não pode produzir mais nada. É assim com a igreja do Deus vivo. Quando a hora chega, toda a gente deixa que Deus comece a fazer algo, daí toda a gente agarrará na bola e avançarão, entendem? Isso sempre foi assim. Eu estava a ler na história de Martim Lutero, aqui não faz muito tempo, aquilo dizia, não foi tão difícil crer que Martim Lutero protestasse a Igreja Católica e ficasse sem castigo por causa daquilo. Mas aquilo disse, a coisa estranha foi, ele conseguiu manter a cabeça dele acima de todo o fanatismo que seguiu o seu reavivamento, apesar disso permanecer firme na sua justificação, entendem? Tudo é simplesmente imitações e tudo mais que lhe seguiram. Olhem a senhora Semple McPherson, McPherson, que teve aquele templo ali, todas as senhoras pregadoras tinham aquelas asas e carregavam a Bíblia da mesma maneira, apenas imitações carnais. Eles não podem ser originais. É assim que as igrejas não conseguem ser. Deixem que uma igreja adquira alguma outra coisa na cidade e outra igreja não conseguirá suportar aquilo. Eles adquirem isso, entendem? E eles não são mais originais. A palavra de Deus é original. Ela é a palavra e ela tem de produzir sua espécie em sua estação, eleita e predestinada pelo Pai Deus. Agora, como é que nós entramos dentro dessa igreja? Por um Espírito. Todos nós fomos batizados dentro deste único corpo. O corpo de Cristo, o qual é a noiva, a palavra. Batizados lá dentro pelo Espírito Santo. Agora, reparemos se nós estamos na última era ou não. Agora nós vemos que se nós abrirmos lá em Gênesis, por volta do capítulo 5, vocês também podem abrir em Lucas e ver que Enoque
foi o sétimo depois de Noé. O Enoque. Aí vocês percebem a semente da serpente, porque se Caim foi o filho de Abel, então ele foi o oitavo, entendem? Mas em nenhuma parte na Bíblia foi dito que Caim foi o filho de Abel, ou que Caim foi o filho de Adão, porque nisso a Bíblia diz ele foi daquele maligno e Adão não foi do maligno, entendem? Ele foi do maligno. Agora nós vemos aqui que Enoque foi o sétimo depois de Noé, o qual foi um tipo das eras da igreja. Agora, todos os demais 6 homens antes dele morreram, mas o Enoque foi transladado. Enoque foi arrebatado. O sétimo a tipificar que é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Agora, não há dúvida, nós estamos na sétima era da igreja. Nós todos sabemos disso. Agora é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Todas as outras 6 morreram. Mas o Enoque foi transladado porque ele não foi encontrado, Deus lhe levou. Mas Enoque sendo arrebatado, isso foi um tipo de todos os demais que estavam a morrer, mas a noiva do tempo do fim será chamada para fora arrebatada, sem passar pela morte, será chamada fora da sétima era da igreja, a qual nós estamos agora a testificar daquela era. Oh, que maravilha! Cavemos agora bem fundo, entendem? Agora, aqui também um tipo das 7 eras da igreja, das quais em Apocalipse 10, 7, onde o grande mistério do livro era para ser desvendado pela mensagem do sétimo anjo. Agora há um mensageiro no céu sempre e um mensageiro na terra. A palavra inglesa para anjo significa um mensageiro. E na mensagem do sétimo anjo, enquanto ele estiver a fazer a sua proclamação, seu ministério, então quando ele começar a proclamar o seu ministério, não é quando ele começou. Jesus, quando ele começou em curar os doentes e aflitos. Oh, aquele grande rabi, ele é profeta, toda a gente o quis dentro da igreja deles. Mas quando ele ficou sentado um dia e ele disse, eu e meu pai somos um, aquilo foi diferente. Aquilo foi diferente. E se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem seu sangue, então vocês não terão vida dentro de vocês mesmos. Saibam que ele é um vampiro. Estão a ver? Estão a ver? Aquilo foi diferente. Ele não explicou isso. Eles já tinham visto a manifestação, a vindicação da palavra de Deus para a sua era, tornada real, e provou para eles que ele era aquele mensageiro daquela era. E ele não tinha de explicar nada. Aqueles discípulos talvez não foram capazes de explicar isto, mas eles creram naquilo, quer eles conseguissem ou não explicar aquilo. Eles permaneceram bem quietos e creram naquilo. Como é que eles conseguiriam dizer se eles comeriam sua carne e beberiam seu sangue? Saibam que isso lhes foi impossível em fazê-lo, mas eles creram, porque eles foram ordenados. Jesus disse que ele lhes escolheu antes da fundação do mundo, entendem? Eles creram, quer eles conseguissem explicar aquilo ou não, eles apesar disso creram naquilo. Agora, observem, agora, na sétima era da igreja, quando o sétimo anjo começa a proclamar, os mistérios de Deus eram para ser conhecidos exatamente lá, os selos, sendo que os reformadores, sendo que eles tiveram tempo, Lutero não viveu muito tempo, nem o Wesley. As eras não duraram muito. Aqueles reformadores, eles tiveram a mensagem deles daquele dia e as pessoas abraçaram e a denominaram. E o que é isto? Vocês nunca conseguirão vencer a natureza. A natureza sempre testifica. Deus opera em continuidade com a natureza. Isso tem de ser, tal como o sol. O sol, quando nasce de manhã, é um bebezinho que nasce. Ele está fraco. Ele não tem muito calor nele. Às 10 horas em ponto,
ele está a sair da escola secundária. Ao meio-dia, ele está a entrar na vida. Às 15 horas em ponto, ele está a ficar velho. Às 17 horas em ponto, ele já está a morrer. Torna-se velho e fraco novamente, a voltar no túmulo. Será que aquele é o fim dele? Ele nasce novamente na manhã seguinte, entendem? Olhem nas árvores, como elas soltam as suas folhas, tudo o que elas fazem. Agora nós vemos que as folhas caem da árvore e voltam. O quê? A vida deixa para a raiz da árvore. Será que aquele é o fim dela? Ela volta na próxima primavera com uma nova vida. Agora observem as igrejas, como elas fizeram a mesma coisa na reforma. Isto surgiu, aquele grão de trigo caiu no solo e morreu debaixo da perseguição da era das trevas. Ele entrou no solo, ele tinha de morrer. Qualquer homem espiritual pode entender isto, a não ser que aquela semente morra e apodreça, ela permanece sozinha. E ela tinha de entrar no solo debaixo da era das trevas. Ela ficou lá enterrada e apodreceu, e ela surgiu em duas pequenas folhas da igreja luterana. A partir da igreja luterana, ela brotou mais folhas, o Zwingli, etc. A partir daquilo, ela chegou até ao florescimento, o qual foi John Wesley, a grande era missionária. Ela retrogradou, daí surgiu aquela era enganosa, aquela era pentecostal, aquele grão de trigo. Será que alguém aqui já cultivou trigo? Que vocês olhem naquele trigo, quando vocês olharem naquilo, quando vocês vão para lá e dizem, eu tenho trigo, parece que vocês têm trigo, e aí abrem-no muito devagar e observem, vocês não têm trigo nenhum, vocês têm uma casca. Será que Jesus não nos advertiu isso em Mateus 22, 24, que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos a ponto que enganaria o próprio trigo escolhido, se fosse possível, entendem? Agora observem, ela é uma portadora. Agora, a vida que surgiu através de Lutero foi a que produziu Wesley. A vida que surgiu de Wesley é a que produziu os pentecostais. A vida que surgiu dos pentecostais produz o trigo. Mas eles são portadores, entendem? A verdadeira vida, através daquilo, a mensagem passa, mas ela está a se dirigir para o trigo. É por isso que o trigo surge e produz a coisa inteira no arrebatamento, aqui no cume. A noiva, ela própria, sai de cada era. Mas o tronco denominacional morre, seca e morre. Será que vocês repararam que nestes últimos dias, em como isto já começou a se soltar agora, quando esse trigo começa a crescer, daí a casca começa a se desprender dele. Olhem novamente dentro daquele pequeno trigo, quando vocês olhem nele, abrem-no assim e olhem dentro dele, vejam, vocês verão um pequeno germe de trigo lá dentro. Vocês têm de usar um microscópio que aumenta 30 vezes a visibilidade para vocês olharem dentro dele, a fim de vocês verem um pequeno germe de trigo lá dentro, entendem? Isso está justamente lá no fundo, mas ele começa a crescer agora. Aquela casca tem de estar lá para proteger aquilo, para lhe dar a oportunidade de manifestar. Portanto, quando ele começa a crescer e a mensagem começa a se propagar, então a casca se solta dele e a vida sai imediatamente daquela casca diretamente dentro do trigo e ela avança. E é assim que cada era fez. Isso apenas não pode derrotar a natureza. Isto é a continuidade de Deus, a maneira como ele faz as coisas. E agora, essa é a era em que nós estamos a viver, exatamente agora, a 7ª era da igreja. Agora, isso é para ser tudo manifestado no grão de trigo no fim. Um outro regresso. Agora que vocês tomem Lucas capítulo 17 e versículo 30, ele disse, assim como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o próprio Filho do Homem começar a se revelar. O que significa revelar? Fazer sua revelação do que ele é neste dia. Revelar para as pessoas a palavra que foi dada a conhecer para o dia. Revelar para as pessoas através da manifestação do Espírito Santo. Fazer aquele Jesus viver no nosso meio. E lembre-se, ele foi representado lá dentro de um homem. Um homem. Ele disse, assim como aconteceu agora, ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, Gênesis. Agora nós reparamos naquele capítulo de Gênesis lá, quando Jesus estava a falar a respeito disto. Nós vemos lá que naquilo, com suas costas viradas para aquela tenda, e Sara dentro da tenda. Ele disse, ele fez uma pergunta, e ela não creu que aquilo que aconteceria pudesse acontecer. Ele lhe disse, agora Abraão, eu te visitarei neste período da vida.
Entendem? E Sara na tenda riu a respeito disto. Ele disse, por que a Sara riu na tenda a dizer como é que estas coisas podem acontecer? Jesus prometeu, e aquele foi ele. O Abraham o chamou Elohim, o Todo-Poderoso. Aquele foi ele. Agora a Bíblia prediz que isto voltaria novamente nos últimos dias. Jesus disse que sim. E quando vocês verem estas coisas começarem a acontecer, apenas lembre-se que quando isto começar a acontecer assim, então saibam que o tempo está perto à porta. Olhem o próprio mundo. Olhem o mundo. Sodoma. Se alguma vez houve uma Sodoma, olhem as pessoas pervertidas numa tal perversão. Suas mentes estão pervertidas. Elas não sabem o que é decência comum. Olhem os criminosos, a sexualidade, etc. E olhem as nossas mulheres, que tumulto isso produziu. Olhem que tumulto de indecência e de imoralidade no meio de nossas mulheres. E não só as nossas. Vocês dizem, aqueles são os metodistas. Esses são os pentecostais também. Trata-se da coisa toda. Olhem os nossos homens. Eles se apoiam, ao invés da palavra de Deus, numa pequena tradição da denominação. Eles se apoiam naquilo, ao invés de saírem quando eles veem Deus se dar a conhecer Ele próprio perfeitamente. O motivo é porque eles estão cegos, eles não conseguem ver isto, eles nunca o verão. Agora observem o que acontece aqui. Nisto, enquanto nós nos apressamos, eu acho que aquela senhora quer que nós saiamos. Eu havia acenar a mão dela, algo na qual ela quer que nós saiamos, portanto é melhor que nós nos apressemos. Portanto, agora reparem, Enoque, o tipo da igreja, aqui ele também é tipificado na 7ª era da igreja. Será que dá para imaginar isso? A 7ª era da igreja? Reparem, na proclamação, quantos creem que houve 7 mensageiros para as 7 igrejas? Oh, todos nós cremos nisto. Caso nós cremos na Bíblia, se nós não cremos na Bíblia, então, claro que, vejam, nós não cremos nisto. Mas houve, agora, nós estamos a viver na 7ª era da igreja. E quando a Bíblia diz que esta 7ª era da igreja, quando o mensageiro da 7ª era da igreja começasse a proclamar a sua mensagem, que os mistérios de todas as coisas que foram escangalhadas ao longo das eras seriam revelados naquele tempo. Nós vemos isto aqui, o Filho do Homem a vir no meio do seu povo e fazer exatamente e a confirmar sua mensagem, tal como ele disse que ele faria. Nós vemos isto aqui nesta última era agora. E as 7 vigílias, tal como as 7 vigílias da vinda. Ele não veio na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, mas ele veio na 7ª vigília. Esse foi o Enoque, o 7º, o qual foi trasladado, e Noé, sendo um tipo do remanescente dos judeus, deve ser transportado. Agora, nos tempos da Bíblia, ao abordar a respeito das vigílias, as noites não eram divididas em horas no templo da Bíblia. Agora escutem atentamente, porque eu me apressarei agora, porque eles querem a sala. Não, a Bíblia não era dividida, ou a noite não era dividida em horas no tempo da Bíblia. Ela era dividida em vigílias. Havia 3 vigílias. Agora, a primeira vigília começava das 9 horas até as 12 horas. A segunda vigília começava das 12 horas até as 15 horas. E a terceira vigília da noite era contada das 15 horas até as 18 horas. Agora nós temos aí 3 vezes 3, o qual é igual a 9. Um número imperfeito. Depois nós voltamos no 7 para o arrebatamento, o qual acontecerá, creio eu, entre 6 horas em ponto e 7 em ponto, ou 6 e 9 em ponto, numa manhã. Porque a trombeta do Senhor soará naquela manhã clara e sem nuvens, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e da glória da sua ressurreição participarem, quando seus escolhidos se reunirem em seus lares além do céu, quando a chamada for feita, eu estarei lá. A palavra arrebatamento na Bíblia absolutamente nem mesmo é usada. Nós apenas colocamos essa palavra ali. A Bíblia diz levados para cima. Sendo levados para cima. Nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses, trata-se da ordem deste grande arrebatamento que acontecerá nos últimos dias. Escutem isto aqui. Nós começaremos aqui com o versículo 13.
Eu não quero que vocês, irmãos, sejam ignorantes concernente àqueles que já dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque se nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus lhes tornará a trazer com Ele. Porque nós vos dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não anteciparemos. Essa palavra antecipar significa impedir aqueles que dormem. Porque o Senhor, Ele próprio, descerá. Agora escutem atentamente. O Senhor, Ele mesmo descerá dos céus com um grito, com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora eu quero que vocês reparem uma grande coisa que está a acontecer aqui agora. Não percam isto, entendem? Agora, reparem, a palavra diz aqui em 2 Tessalonicenses que há 3 coisas, reparem, do versículo 13 até 16, há 3 coisas que têm de acontecer antes que o Senhor Ele próprio apareça. Rapidamente agora, para que nós terminemos. Estão a ver? A primeira coisa que acontece, reparem, um grito, uma voz e uma trombeta. Leiamos isto agora e vejamos se isso está correto. Estão a ver? Porque o Senhor, Ele mesmo, no versículo 16, descerá do céu com um grito e com uma voz de arcanjo e a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem, uma voz, um grito, uma voz e uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um grito. Jesus fará todas estas 3 quando ele estiver a descer. Um grito. O que é um grito? É a mensagem sendo proclamada primeiro. O pão vivo da vida a produzir a noiva. Agora Deus tem uma maneira de fazer as coisas. E Ele nunca muda seu plano de ação. Ele nunca muda seu plano. Ele é o Deus imutável. Em Amos 3:7, Ele disse que Ele não faria nada na terra sem que Ele primeiro revele isso aos seus servos, os profetas. E tão certo, tal como Ele prometeu isto, Ele o fará. Agora nós já abordamos as eras da igreja, mas nos foi prometido nos últimos dias, de acordo com Malaquias 4, que haveria um regresso, um profeta na terra. É verdade. Repare a natureza dele, com o que ele se pareceria. Ele sempre, Deus usa esse espírito 5 vezes. Uma vez dentro de Elias, dentro de Eliseu, dentro de João Batista, na chamada para sair da igreja e no remanescente dos judeus. 5 vezes a graça, G-E-S-U-S-F-A-I-T H, em português. E esse é o número da graça, entendem? Muito bem. Agora, lembre-se que a mensagem foi prometida e quando todos estes mistérios estão escangalhados por um bando de eclesiásticos, então requererá um profeta diretamente de Deus para revelar isto. E isso foi exatamente o que ele prometeu fazer, entendem? Agora, lembre-se, a palavra do Senhor vem ao profeta. Não ao teólogo. O profeta é o refletor da palavra de Deus. Ele não pode dizer nada. Ele não pode declarar os seus próprios pensamentos. Ele só pode dizer o que Deus revela. Até mesmo o profeta Balaão, quando ele foi tentado a se vender seu direito, ele disse: como é que qualquer profeta pode dizer alguma coisa, a não ser o que Deus pôs na sua boca? Isto é algo que Deus faz, que vocês não conseguem dizer nada mais, e vocês nascem assim. Vocês nem mesmo conseguiriam, se tu poderias dizer: eu não posso abrir meus olhos enquanto tu estás a olhar, entendes? Tu não podes alcançar a tua mão quando tu podes, entendes? Tu não podes ser cão quando tu és um humano, entendes? Tu foste apenas feito assim. E Deus tem sempre, também nas eras, através de Isaías, Jeremias e todos, Elias, nas eras passadas, quando o grupo eclesiástico escangalhava tudo, ele enviava um profeta. Ele ressuscitava do nada, ele não pertencia a nenhuma das posições deles e ele declarava sua palavra. Depois ele era tirado da cena e ia-se embora. Apenas homens rústicos da verdade de Deus.
E é sempre dessa maneira que vocês os reconheceriam. Ele disse, se houver um no vosso meio que é espiritual ou profeta. Agora, profetas, existe essa coisa como o dom de profecia dentro da igreja, mas um profeta é predestinado e preordenado para a hora. Entendem? Sim, Senhor. Agora, se uma profecia é dada, 2 ou 3 têm que sentar e julgar se ela é verdadeira ou não, antes que a igreja receba. Mas ninguém se colocava diante de um profeta, porque ele era absolutamente a palavra de Deus. Ele era aquela palavra no dia dele. Vocês veriam Deus a se refletir agora. Deus prometeu nos enviar isso novamente nos últimos dias para tirar a noiva fora daquela confusão eclesiástica. A única maneira na qual isto pode ser feito, isto nunca será feito. A igreja não pode receber Cristo. Nós, os pentecostais, não podemos levar esta mensagem na condição em que a igreja se encontra hoje. Como é que nós cumpriremos o tempo do fim na condição em que eles se encontram hoje, quando toda a gente está contra o outro e tudo mais? E eclesiasticamente, oh misericórdia, aquilo é uma confusão. Isso se acabou em denominações. Em toda vez que eu pergunto a qualquer historiador para dizer algo diferente, toda vez que uma mensagem foi proclamada na terra e quando eles se organizavam, eles morriam exatamente lá. E os pentecostais fizeram a mesma coisa que todos eles fizeram. Os pentecostais que saíram, vocês, Assembleias de Deus, quando vossos antepassados e mães saíram daquelas organizações lá no antigo concílio geral, eles gritaram e louvaram a Deus e falaram contra aquelas coisas e eles voltaram tal como um cão ao seu vômito e um porco na sua lama, e eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram. E agora são tão eclesiásticos que vocês fecham vossa entranha de compaixão. Vocês têm de ter um cartão de fraternidade antes de vocês puderem até mesmo se associar convosco apenas. Vocês unitários, Deus vos deu uma mensagem como aquela e em vez de vocês avançarem, vocês apenas se manterem humildes e avançarem, vocês tiveram que soltar-se e organizar o vosso grupo. E onde é que vocês todos estão? Dentro do mesmo balde. É exatamente isso. O Espírito de Deus está a avançar. Eu, o Senhor, a plantei, eu a regarei dia e noite para que ninguém... Ele ordenou que estas coisas acontecessem. E Ele tem que enviar isto. A primeira coisa que vem quando Ele começa a descer do céu, há um grito. O que é isto? É uma mensagem para reunir as pessoas. Uma mensagem é proclamada primeiro. Agora, tempo de preparação de lâmpadas. Despertem-se e preparem as vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A 7ª, não a 6ª, a 7ª. Aí vem um noivo, despertem-se e preparem as vossas lâmpadas. E elas prepararam. Algumas delas descobriram que elas nem mesmo tiveram azeite nas suas lâmpadas, entendem? Mas este é o tempo de preparação de lâmpadas. Este é o tempo de Malaquias 4. O que ele Isto é Lucas 17. Isto é todas aquelas profecias nas quais isto pode perfeitamente colocar em ordem para este dia. Nas Escrituras nós vemos isto e a viver exatamente ali. Não há... Vejam estas coisas acontecerem, meu querido irmão e irmã. Quando Deus no céu sabe que eu morreria nesta plataforma agora mesmo, vocês apenas têm que passar de lado um pouco. Isto é tremendo. Quando vocês veem Deus vir do céu, se colocar de pé diante de grupos de homens e se levantar ali, e Ele próprio se declarar exatamente tal como Ele sempre fez. E isso é a verdade, e com esta Bíblia aberta, estão a ver? Verdade, nós estamos aqui, e o sistema denominacional está morto. Aquilo está acabado, aquilo nunca se levantará novamente, aquilo será queimado. É isso que vocês fazem com a palha no campo. Fujam disto. Entrem em Cristo. Não digam, eu pertenço ao metodista, eu pertenço ao batista, eu pertenço ao pentecostal. Entrem em Cristo. Se vocês estão em Cristo, então não há nenhuma palavra escrita aqui que vocês não creem. Eu não me importo o que alguém diga. E depois Deus torna essa coisa manifestada, porque vocês, quando Ele derrama o Espírito sobre a palavra, o que acontece é exatamente tal como regar a água numa qualquer outra semente. Ele viverá e produzirá a sua espécie. Tu dizes, eu tenho um batismo do Espírito Santo. Isso não significa que tu estás salvo, nem de longe. Olha aqui, tu és um ser trino. Tu és, dentro deste pequeno indivíduo aqui, há uma alma. O a seguir é o espírito e o a seguir é o corpo.
Agora, tu tens 5 sentidos neste corpo para tu contactares a tua morada terrestre. Os mesmos não contactam o resto. Tu tens 5 sentidos do Espírito aqui. Amor e consciência e etc. disso. Mas aqui dentro é onde tu vives. Isso é o que tu és. Será que Jesus não disse que a chuva cai sobre os justos e injustos? Coloquem um joio aqui e um trigo ali e derramem água neles e mantenham-nos debaixo dos fertilizantes e tudo mais. Será que ambos não viverão através da mesma água? Certamente. Bem, o que significa isto? Um deles produzirá um joio porque isso é tudo que ele é. O joio levantará suas mãos e gritará tal como um trigo. Será que a Bíblia não diz que nos últimos dias surgirão falsos cristos? Agora, não falsos Jesuses, falsos cristos, os ungidos, falsamente ungidos para com a palavra, ungidos denominacionais, mas não da palavra, porque a palavra testifica por si própria. Ela não precisa de nada mais, ela testifica por si própria. E surgirão falsos ungidos. Vocês têm a minha fita a respeito disso. E esse ungido... se vocês chamassem um deles e perguntassem, será que tu és o Jesus? Certamente que não. Eles não apoiariam isso, mas quando se trata de glória, eu tenho uma unção. E aquela aí é a unção genuína. Lembra-se? O Caifás teve também, e ele profetizou. O Balaão também a teve. E ele profetizou, mas isso não tem nada a ver com isto por dentro, a não ser que essa fosse semente de Deus, seu gênio do princípio predestinado. Então vocês estão arruinados. Eu não me importo como vocês gritam, vocês falam em línguas, vocês correm, vocês beiram. Isso não tem nada a ver com isso. Um joio consegue contar tal como qualquer um dos demais. Eu tenho visto pagãos ficarem de pé e gritarem, falarem em línguas e beberem sangue no crânio humano e invocar o diabo. Entendem? Portanto, isso não se... Qualquer daquelas sensações e etc. Esqueçam aquilo. Traça-se do vosso coração dentro da palavra. E isso é Cristo. Levem lá dentro e observem isto a dar-se a conhecer logo que isto abre como qualquer outra semente e ela própria se declara para a era em que ela está vivendo. O Lutero não podia trazer nada além de um pequeno ramo. Aqueles outros puderam trazer aquelas outras coisas. Nós estamos na era do trigo agora. Os luteranos genuínos do Lutero tiveram que produzir o Lutero genuíno. Os pentecostais genuínos tiveram que produzir pentecostais genuínos. Isso é tudo. Mas nós estamos longe daquela era e nós estamos a avançar. Vocês sabem que a Igreja Católica começou a pentecostal? E se a Igreja Pentecostal durasse 2000 anos, então ela estaria em pior condição do que a Igreja Católica está agora. É exatamente isso. Agora eu digo isso aos meus irmãos e às minhas irmãs, aqueles que eu amo, e Deus sabe disso. Mas lembre-se, amigos, eu tenho que vos encontrar lá no julgamento. Isso pode não estar muito longe. Eu tenho que testificar o que é verdade. Quando eu ia às reuniões convosco orar pelos doentes, aquilo era bom. Mas quando eu vim com a mensagem, se qualquer mensagem se declara, se isto é a verdadeira mensagem, se são os verdadeiros, genuínos milagres de Deus e permanecem exatamente naquela organização, então vocês saberão que isto não é de Deus. Porque aquilo já está declarada. Jesus saiu e curou os doentes a fim de atrair os olhos deles, as pessoas, depois da sua mensagem. É isso mesmo. Isto tem que ter algo que Deus introduzirá. Ele apenas a cura divina. Seus milagres assim só atraem os olhos das pessoas. O essencial disto é a mensagem. Aí está do que se trata. O que vem aqui, ele está a tentar receber o favor das pessoas para que elas fiquem sentadas e o escutem. Entendem? Porque há alguns lá que são ordenados à vida. Uma parte do grão, o trigo caiu na terra, os pássaros o apanharam e outros caíram no meio dos espinhos e alguns seguiram em frente em terra preparada de antemão e produziram. Agora é a primeira coisa. É o toque, a primeira coisa é a trombeta e uma voz, um grito, e depois seguir uma voz e depois uma trombeta. Grito, um mensageiro a aprontar as pessoas. O segundo é a voz da ressurreição, a mesma voz que uma grande voz em São João 11:38, 44, que chamou o Lázaro do túmulo, a reunir a noiva junta e, de seguida, a ressurreição dos mortos. Entendem? Para serem arrebatados com isto. Agora, observem as três coisas que acontecem. A seguinte é o que? Foi uma trombeta.
uma voz, um grito, uma voz, uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta, o que sempre na festa das trombetas está a chamar as pessoas à festa. E isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva, no céu, entendem? A primeira coisa que sai é a sua mensagem, a reunir a noiva junta. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida, os que morreram no passado nas outras eras. Eles foram arrebatados juntamente e a trombeta, a festa nos céus, no céu. Bem, essa aí é a coisa que acontece, amigos. Nós estamos exatamente nesse ponto. Prontos agora, a única coisa, a igreja sair, ela tem que permanecer diante do Filho para amadurecer. A grande colheitadora passará depois de algum tempo, o trigo será queimado, os troncos, mas o grão será juntado no seu celeiro. Entendem? Vocês não são pessoas cegas. Vocês são pessoas sensatas. E se eu colocasse-me aqui de pé e dissesse estas coisas por preconceito, eu digo isto porque é vida, porque eu sou responsável a Deus para dizer isto. E eu tenho que dizê-lo. É a minha mensagem durante todo o tempo, a saber, lá atrás, debaixo da cura e etc. Foi só para atrair a atenção das pessoas. Ao saber que a mensagem viria. E aqui está ela e esses 7 selos abertos, esses mistérios, e a mostrar que estas coisas são as que aconteceram. Eu não sabia disso, mas há homens presentes aqui, agora mesmo sentados, que estavam comigo quando todos vocês me ouviram pregar aquele sermão. Senhores, que horas são? Naquela manhã, exatamente onde ele disse que aquilo estaria, lá estiveram 7 anjos de pé, exatamente lá no céu. E quando eles subiram e o redemônio a levá-los lá para cima, nós parados a observar enquanto eles partiam, a ciência tirou a fotografia daquilo de um lado ao outro do país, até ao México, e lá, quando eu estava a observar certo dia, quando eu comecei a pregar estas 7 eras da igreja, eu chamei o Jack Moore, o grande teólogo. Eu disse: Jack, quem é esta pessoa parado aí, com aparência do filho do homem parado ali, com cabelo branco como lã? Eu disse, ele era um homem jovem, como é que ele teria cabelo branco como lã? Ele disse: irmão Branham, esse foi o corpo dele glorificado. Aquilo não esclareceu-me em nada, mas quando eu entrei no quarto, eu comecei a orar, ele permitiu-me saber o que aquilo era, entendem? Eu sempre preguei que ele era a deidade, não apenas um homem. Ele era Deus manifestado em carne. Deus, o atributo de Deus, de amor, os grandes atributos que desceram exibidos aqui na terra de Deus. Jesus foi o amor de Deus, o qual edificou um corpo em que o próprio Jeová viveu. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. O que Deus foi, Ele manifestou aquilo através daquele corpo. Aquele corpo tinha que morrer para que Ele lavasse a noiva com seu sangue. E reparem, não só a noiva está lavada, perdoada, mas ela está justificada. Entendem? Será que vocês já pesquisaram a palavra justificar para ver o que ela significa? Agora, por exemplo, se o irmão Green ouvisse falar que eu bebi, que eu fiz coisas más, depois ele descobrisse que eu não fiz aquilo, de seguida ele vem e diz: eu te perdoo, irmão Branham. Tu me perdoas? Eu nunca cometi nada. Por que tu estás a me perdoar? Entendem? Mas se eu sou culpado, então eu posso ser perdoado, mas apesar disso, eu não sou justo porque eu cometi isso. Mas a palavra justificado é como se tu nunca tivesses cometido isso de jeito nenhum. Justificado. E depois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de tal maneira do pecado, a ponto que aquilo é colocado no livro do esquecimento de Deus. Ele é o único que pode fazer isso. Nós podemos perdoar, mas não esquecer. Eu posso te perdoar, mas eu sempre me lembrarei que tu cometeste essas coisas erradas. Então tu não és justo, tu estás perdoado, mas diante de Deus a noiva está justificada.
Ela nunca cometeu isso para começar. Amém. Ela se encontra lá de pé, casada com o virtuoso Filho de Deus. Ela nunca pecou para começar. Por quê? Ela foi preordenada. Ela foi lançada nisto. E agora, quando ela ouviu a verdade e ela saiu, o sangue a purificou. E ela se encontra ali de pé, virtuosa, entendem? Ela, com nenhum pecado nela, absolutamente. Portanto, a mensagem reúne a noiva junta. Entendem? O grito e a trombeta. O mesmo ele, com grande voz, ele gritou com aquele grito e voz e despertou Lázaro. Com grande voz, ele clamou: Lázaro, saia! Entendem? E a voz desperta a noiva adormecida, os mortos adormecidos. E a trombeta, com o toque de uma trombeta. E quando ela toca, ela chama sempre uma trombeta, chama Israel para a festa das trombetas, entendem? O que era uma festa pentecostal, a grande festa no céu, e a festa das trombetas. E agora, uma trombeta proclamava uma reunião: venham para a festa. E agora, essa é a ceia do Cordeiro no céu. Agora, observem, a congregação junta e a noiva e a festa das trombetas, a ceia das bodas. Nós vimos isto em tipos. Agora, observem só por um instante antes de nós encerrarmos. Reparem, nós vimos isto em tipos. Agora, se vocês quiserem ler em Mateus 18:16, isto está dito. Há três que testificam, entendem? São em 1 João 5, 7 e etc. Há sempre uma testemunha. É verdade. E uma comprovação, algo que está certo. Três testificam, pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Agora reparem, nós tivemos três testemunhas. Três é uma testemunha. Agora nós já tivemos três arrebatamentos no Antigo Testamento. Será que vocês sabiam disso? Como uma testemunha. Agora, observem. O Enoque foi um, o Elias foi o outro e Jesus foi o outro. Jesus, sendo a chave de ligação agora, ele testifica, entendem? Ele foi a chave de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, porque ele primeiro teve que morrer e depois ser arrebatado. Ele morreu, veio à vida e caminhou aqui conosco e depois foi arrebatado, porque ele foi a chave de ligação que uniu os dois juntos. Depois da sua ressurreição e arrebatamento, entendem? Depois que ele fez aquilo e provou aquilo, o Antigo Testamento lá, todos nós sabemos que o Enoque foi transladado. Nós sabemos que o Elias foi levado por um redemônio. Isso mesmo, num carro de fogo. E Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e viveu aqui na terra e depois foi arrebatado. A chave de ligação. Aí estão três para testificar. Será que isso é verdade? Agora, houve um arrebatamento que já passou. Será que vocês sabiam disso? Isso, vejamos se nós podemos ler isso imediatamente. Tomemos Mateus capítulo 27 e tomemos por volta dos versículos 45 de Mateus, no capítulo 27. Vejamos se nós conseguimos encontrar isso rapidamente e ver se nós conseguimos observar só um pouquinho disto. Que Deus nos ajude rapidamente. 27 e 45. Eu creio que eu escrevi aqui. Leiamos. E agora, desde a sexta hora, houve trevas sobre toda a terra até a nona. E perto da nona hora, Jesus exclamou em alta voz, dizendo: Eli, 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 lema Saba, isto é Deus meu, por que tu me abandonaste? E alguns dos que estavam ouviram isto e disseram: este homem está a chamar Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem para livrá-lo. Jesus clamou com grande voz, entregou uma grande voz. Observem, quando Jesus, ao morrer, gritou com grande voz,
rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto para baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Um arrebatamento já aconteceu. 3 aconteceram no Antigo Testamento. Daqueles preparados a quem a palavra do Senhor veio. Entendem? A palavra do Senhor veio ao Enoque. A palavra do Senhor veio ao Elias. Ele foi um profeta, entendem? A palavra do Senhor era Jesus, entendem? Observem no Antigo Testamento, aqueles santos do Antigo Testamento agora, quando este primeiro arrebatamento aconteceu, reparem, no versículo 50, sua grande voz despertou os santos do Antigo Testamento, exatamente tal como a grande voz despertou Jesus, ou aliás, despertou Lázaro, entendem? A grande voz despertou. E o segundo cumpre-se em 2 Tessalonicenses, no capítulo 4. Apenas façamos uma leitura, leiamos isto, leiamos alguns minutos, entendem? Eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já dormem, para que vocês não se entristeçam como... Isso é 1 Tessalonicenses 4, 12 a 18. Esse será o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento será o arrebatamento da noiva. Os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença, o paraíso foi abolido e os santos do Antigo Testamento subiram a sua grande voz quando ele gritou e rendeu o Espírito, porque o sacrifício, a propiciação dos pecados deles, na qual eles esperaram, a crer que aquele cordeiro perfeito viria, eles ofereceram o sacrifício, o cordeiro, e quando ele morreu e rendeu o Espírito, ele gritou com grande voz e os santos do Antigo Testamento ressuscitaram. Observem o grito e a voz aqui, a mesma coisa na sua vinda, percebem? Rendeu o Espírito e quando ele fez isso, o sacrifício foi perfeito e o paraíso se esvaziou. E os santos do Antigo Testamento vieram à terra novamente, caminharam de um lado para o outro na terra e entraram com ele no seu arrebatamento. O David disse lá, levante-se, ó portões eternos, levante-se. Ele levou o cativo deu dons aos homens. E os santos do Antigo Testamento entraram com ele. Eles disseram, quem é este rei da glória? O rei da glória, poderoso exército. Poderoso exército. Aqui, eles entraram a marcharem. Jesus levou cativos ao cativeiro. E aqui vem ele com os santos do Antigo Testamento, e eles entraram pelos novos portões lá em cima e disseram, levanta-se, ó entradas eternas, levanta-se e deixa entrar o Rei da Glória. A voz veio do interior, disse, quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Os portões se abriram rapidamente e Jesus, o conquistador, levou cativos, cativeiros, aqueles que creram nele e na palavra que veio a eles. Lá os santos do Antigo Testamento que estavam lá a esperar, ele levou cativo os cativos, subiu ao alto, apanhou os santos do Antigo Testamento e entraram. Aí está um arrebatamento que já se passou. O próximo arrebatamento que acontece é 2 Tessalonicenses, para a igreja, a noiva, para ser ressuscitada, para ser arrebatada à glória. Nós, os que ficarmos vivos, que são os corpos restantes na terra, nós não precederemos ou impediremos os que dormem, porque a trombeta de Deus soará primeiro e os mortos em Cristo ressuscitarão. Entendem? E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. No outro dia eu estava de pé no canto da rua. E eu estava de pé no canto. E eu estava a assistir o desfile do dia do armistício.
E quando aquilo avançava, subindo a rua, eu estava lá de pé com o meu filho mais novo, Joseph. Lá surgiu o primeiro, foram os antigos primeiros tanques de guerra, pequenos tanques antigos. Depois disso surgiram os grandes tanques Sherman da nova guerra e um grande canhão com suas bocas de explosão, um freio de boca por cima daquilo, etc. Depois disso apareceram soldados, as manhas da estrela de ouro, e depois surgiu um carro alegórico para baixo, bem embaixo apareceu um carro alegórico e na frente do mesmo havia um túmulo para o soldado desconhecido e lá estava de pé um soldado de guarda no túmulo. Havia um grupo naval do outro lado e um marinheiro do outro lado e havia uma partição e do outro lado estava a mãe da estrela de ouro. Ela perdeu o filho dela. Lá estava uma jovem esposa com a cabeça dela pousada numa mesa a chorar, um rapazinho esfarrapado de lado e as lágrimas a correr na sua cara. Ele perdeu o seu pai. Eu pensei, que tristeza. Eu estou aqui e olho e eu os vejo velhos com apenas alguns soldados que restaram a marcharem lá embaixo, coxos e velhos daquela forma com os seus uniformes, mas orgulhosamente a exibirem-nos, porque eles eram americanos. Eu pensei, oh meu Deus, um dia virá do céu uma explosão e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os santos do Antigo Testamento que estão lá à espera surgirão e sairão de lá primeiro e irão para a ressurreição. Nós estaremos na fila indo para o céu. Estes velhos corpos mortais se transformarão e se tornarão semelhantes ao seu próprio corpo glorioso. Que desfile será quando aquilo começar no céu, um destes dias, naquele tempo do arrebatamento que se aproxima. Oh, a exibirem orgulhosamente o sangue de Jesus Cristo no peito deles. A mensagem de Deus na hora em que eles viveram. Aquela é a hora na qual nós estamos ansiosos, irmão. Olhem, para concluir agora a segunda ressurreição, tudo. A primeira já passou, a segunda está próxima, agora mesmo. Portanto, se cumprirá. Agora a terceira é as duas testemunhas de Apocalipse 11, 11 e 12. As quais estes são aqueles que voltarão com o Espírito de Cristo a fim de testemunhar aos judeus, tal como José fez com os seus irmãos. E lembre-se, os seus cadáveres ficaram deitados na rua durante 3 dias e meio. Depois o Espírito de vida entrou neles e eles foram arrebatados, levados para o céu. Ali estão os vossos 3 arrebatamentos do Novo Testamento, 3 arrebatamentos do Antigo Testamento. Todos os mesmos já aconteceram. Agora nós estamos prontos à espera dos arrebatamentos, o arrebatamento dos santos. O mesmo já foi declarado e assim acontecerá. Quando Deus diz algo, todos os céus e a terra passarão, mas essa palavra nunca falhará. Quando Deus disse lá em Gênesis 1, Ele disse que haja luz. E talvez passaram centenas de anos antes que houvesse qualquer luz. Ele disse que haja uma palmeira, que haja um calvário, que haja um deserto, que haja uma montanha, que haja isto. Ele pronunciou aquilo, entendem? E enquanto isto saiu da sua boca como uma palavra, então isto tem de se manifestar. Isto tem de se manifestar. Quando depois um dia ele chamou o seu povo para sair e ele falou a um homem chamado Moisés através de uma coluna de fogo, uma luz, fogo santo, sagrado. E Moisés o povo não cria em Moisés, então ele disse, traga-os nesta montanha. Naquela montanha, a montanha estava toda cheia de fogo e relâmpagos e trovões daquela forma, e o povo disse, não deixes que Deus fale, deixa que Moisés fale, entendem? Para que nós não morramos. Deus disse, eu não falarei mais assim com eles, mas eu lhes suscitarei um profeta. E eu falarei pelo canal dele, e o que ele disser acontecerá. Depois eles o ouvirão, porque eu estou com ele. Agora, ele falou isso, ele disse que isso aconteceria. Olhem a este profeta Isaías lá de pé. Um homem inteligente. Um homem que pensou a respeito e bem pelo rei, porque ele viveu com Uzias, o rei, que era um grande homem, que tentou tomar o lugar de um pregador uma certa vez, e ele entrou, e ele foi ferido de lepra. E foi isso que eu disse aos homens de negócios. Não tentem nunca tomar o lugar de um pregador, não, Senhor, que vocês fiquem exatamente onde vocês estão, entendem? Que vocês façam o vosso trabalho, o que Deus colocou, ou vos disse para fazer. Se tu és um dedo, então tu nunca podes ser uma orelha. Se tu és uma orelha, então tu
nunca serás um nariz ou um olho, entendem? Que vocês permaneçam na vossa posição. Vocês ouviram aquela mensagem no outro dia na transmissão, tentar fazer um serviço a Deus. David, o rei ungido, todo o povo a gritar e a beirar, isso está certo. Mas ele nunca consultou o profeta de Deus e um homem morreu e tudo aquilo se estragou. Não tentem fazer um favor a Deus. Esperem até que isso seja o tempo de Deus. Deixem que isso venha da maneira dele de o fazer. Eu vou começar esta grande coisa, isso fará isto. Tenha cuidado, irmão. Agora, Davi sabia melhor do que isso. O Natã estava na terra naquele dia. Ele nem sequer foi consultado absolutamente. Entendem? Ele consultou capitães de centenas e milhares. Todas as pessoas estavam a gritar e a beirar e a dançar em vez de... Eles tinham todo o movimento religioso, mas aquilo não estava na linha e ordem da palavra de Deus. E aquilo falhou. Qualquer outra coisa que não esteja na linha e na ordem da palavra de Deus falhará. Somente a palavra de Deus permanecerá para sempre. Os céus e a terra passarão, mas não a minha palavra. Reparem, o Isaías, aquele jovem inteligente lá de pé, tudo ao mesmo tempo. O Espírito o atingiu, ele não podia dizer nada diferente. Ele era um profeta. Ela disse, eis que uma virgem conceberá. A nós um filho nasceu, uma criança nasceu. Nos é dado um filho. O seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus poderoso, Pai eterno. O seu reino estará sobre os seus ombros. Não haverá fim para o seu reinado. Como é que aquele homem poderia declarar inteligentemente que uma virgem conceberia? Todos esperaram por aquilo. Aquilo já foi declarado, aquilo foi, assim diz o Senhor. Aquilo teve de acontecer, porque aquilo era a palavra de Deus, a mesma coisa que aconteceu em Gênesis, quando ele plantou as sementes debaixo do mar, onde aquilo era sem forma e vazia e com água nas profundezas, entendem? Aquilo tinha de acontecer. E um dia, 800 anos depois, o ventre de uma virgem concebeu a semente de Deus. Uma semente criada. Ela deu à luz um filho. Esse mesmo filho estava lá de pé um dia. Ele disse, Lázaro, saia! E um homem que estava morto há 4 dias, apodrecido, com o nariz caído, estava a cheirar mal, saiu. Ele disse, não te admires.